Olá, meninos, meninas, meus amores, que vocês estejam muito bem, tá certo? A gente vai continuar trabalhando agora aquele assunto, né, que é a membrana plasmática, tudo bem? Agora falando, como disse para vocês na aula anterior, sobre, sobre o transporte, né, através da membrana, beleza? Vamos nessa? Muito bom. Transporte através da membrana plasmática. O que é o transporte através da membrana? Bom, vamos lembrar. Tudo que entra, tudo que sai da célula precisa obrigatoriamente atravessar a membrana plasmática, não tem jeito, certo? São dois tipos básicos de transporte. Tem o transporte passivo, transporte passivo. Ele ocorre sem gasto de energia por parte da célula, tá certo? Então a célula não gasta nada. Porém, ele cobra o seu preço, claro, né? Ele é pouco controlado pela célula. A célula não tem um controle absoluto sobre esse tipo de transporte, tá certo? E uma outra característica do transporte passivo é que ele ocorre a favor do gradiente de concentração. A gente costuma dizer, eles são processos, na verdade, puramente físico-químicos, tanto que vocês acabam tendo esses assuntos, tá, de transporte através da membrana, transporte passivo, vocês acabam tendo nas aulas de físico-química, tá? Tudo bem? Porque, na verdade, eles são mais físico-químicos do que biológicos, tá bom? E existe o transporte ativo. O transporte ativo, ele ocorre com gasto de energia, com gasto de ATP, por parte da célula, tá? Mas tem uma vantagem. Ele é totalmente controlado. A célula controla totalmente esse transporte, tá? Ela vai controlar esse transporte. E ele ocorre contra o gradiente de concentração. Nossa, Trico, eu não entendo direito esse negócio de a favor e contra o gradiente de concentração. Vamos tentar entender, tá? Ir a favor do gradiente de concentração é seguir a tendência natural. Tá? Isso é ir a favor do gradiente de concentração. Tá certo? É seguir a tendência físico-química. Tá? Ir contra, tá? É contrariar essa tendência natural. Tá? Tipo assim, de maneira. Os processos físico-químicos falam que tem que acontecer de um jeito. A célula fala, não, não quero, eu não quero desse jeito, eu quero ir contra isso aí. Só que para ela ir contra um processo natural, ela vai ter que gastar energia, tá certo? Mas a gente vai ver isso ao longo dessa aula, tá bom? Muito bem. Então vamos começar trabalhando com o transporte passivo. Tá? São três tipos básicos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Tá? Tudo bem? O que é difusão simples? Difusão simples é a passagem de substâncias, íons, moléculas, do meio mais para o meio menos concentrado. Tá? Então a substância foi passada do local mais para o local menos concentrado. Você está acostumado já em ver difusão, de ver não, né? De perceber que a difusão simples acontece. Tá? Por exemplo, quando você passa um desodorante, o cheiro desse desodorante se espalha. Falando de desodorante spray, claro, né? Tudo bem. Ele se espalha por que processo? Por difusão. Ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Tá certo? Então as substâncias têm uma tendência natural a sofrerem difusão. Tá? Pressão de difusão. O que é pressão de difusão? É a tendência que as substâncias têm de sofrerem difusão. Quanto maior for a diferença de concentração entre os meios, maior vai ser a pressão de difusão. Tá certo? Como assim? Tá. Quanto mais desodorante você jogar na sua axila, né? Não falar sovaco, que é feio, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Mas, quanto mais desodorante você passar, você espirrar aqui, maior vai ser a tendência disso aí se espalhar. Tá certo? Então, maior vai ser a tendência de se difundir. Então, íons, moléculas, passam através da membrana por difusão simples, tá? Mas geralmente são coisas pequenas, tá? Vou dar um exemplo aí de difusão, tá? Oxigênio e gás carbônico. O oxigênio entra na célula por difusão, o gás carbônico sai da célula por difusão.
Tá? Porque sempre tem mais oxigênio fora da célula do que dentro. Sempre tem mais gás carbônico dentro do que fora. Então a tendência do gás carbônico é ficar saindo da célula e indo para o sangue, e a tendência do oxigênio é ficar sempre entrando. Tá? Esse é o exemplo clássico de fusão. Olha para essa figurinha aí do lado que você vai perceber. As substâncias estão passando de onde tem mais para onde tem menos delas. Tá certo? É isso aí. Bom, o segundo tipo de transporte passivo. A difusão facilitada. A difusão facilitada, ela ocorre. Na difusão facilitada vai acontecer passagem de substância do meio mais para o meio menos concentrado também. É uma difusão. Difusão é sempre do mais para o menos, não tem erro. Tá? Só que ela vai ser facilitada pela presença de proteínas de membrana, que são chamadas de permeases. Essa figurinha que está aí do lado, né? Essa proteininha aí ó, que está caçando a substância e jogando para dentro da célula, tá vendo? Então ela está facilitando a difusão. Por que foi chamada de difusão facilitada? Porque ela vai acontecer com mais rapidez, com mais velocidade do que se fosse por difusão simples, tá? Tudo bem? Resultado, tá? Essas proteínas de membrana a gente chama de permeases, tá certo? É um nome genérico, tá? Permease, que aumenta a permeabilidade da membrana, por isso permease, tá? Tudo bem? Então o que acontece? Mas esse é um tipo de transporte que não é para qualquer substância. Não. Tá? Isso aí acontece com aminoácido, acontece com vitamina, acontece com glicose. Basicamente só para essas três substâncias, tá? Tudo bem, ó. É aminoácido, tá certo? Aminoácido, vitamina e glicose, tá? Então é um tipo assim, vamos dizer assim, um transporte de elite, tá bom? É só para elite, não é para qualquer um, tá? Então as permeases, né, que aqui está representado por esse negocinho roxinho aí, né, que vive pegando as coisinhas e jogando para dentro, tá vendo? Tá? A velocidade de difusão é muito maior, tá, do que se fosse por difusão simples. Tá? Então isso aumenta a velocidade de passagem das substâncias. Tá? Mas repetindo, não é para qualquer substância, tá? É para substâncias específicas. Tá? Esse é um transporte VIP. Tá certo? Beleza, meninos, meninas? Muito bom. E o terceiro tipo de transporte passivo é a osmose. Guarda uma coisa, pessoal. Osmose é para água, só água, mais nada. Mais nada. Tá? Para o nosso corpo, para a célula, para o ser vivo é água. Tá certo? Ah, mas eu vou aprender osmose lá na química, os caras vão me falar de outros solventes. Na química não me interessa. Na biologia, ó, osmose, pessoal, é para água. Água, só água sofre osmose, mais nada. Íons, moléculas, não só outros íons, outras moléculas não sofrem osmose, pelo amor de Deus, tá? Tudo bem? Combinado? Bom, então vamos lá. Osmose é a passagem de água do meio menos concentrado, que é o meio chamado de hipotônico, para o meio mais concentrado, que é chamado de hipertônico, tá? Só que separando os dois meios é necessária a presença de uma membrana semipermeável, tudo bem? Uma membrana semipermeável, tá bom? Beleza. E a membrana plasmática é semipermeável, como a gente viu na aula passada, tá? A tendência é a água passar de um meio para o outro até que as concentrações se igualem. Quando as concentrações se igualarem, a gente vai falar em isotonia. Isotonia. Iso significa o quê? Igual. Hipo significa o quê? Menos. Hiper significa mais. Tudo bem? Pressão osmótica. O que é pressão osmótica? Quando essa água aqui passa, olha só, vamos dar uma limpada nisso aqui, tá uma bagunça, né? Vamos lá, né? Pelo amor. Quando a água passa do meio menos para o meio mais concentrado, ela vai passar com uma certa força, uma certa pressão. Tudo bem? Tá.
Quanto maior for a diferença de concentração entre os dois meios, maior vai ser a força, aspas, com que essa água vai passar. Então, quanto maior for a diferença de concentração entre o meio hipo e o meio hipertônico, maior vai ser a força, a pressão com que a água vai passar. Isso a gente chama de pressão osmótica. Tudo bem? Combinado? Então, tá bom. Meninos, seguinte, meninas também, claro, né, evidentemente. Tá? O que vai acontecer? Trico, dá um exemplo de osmose pra gente aí. Lógico que eu vou dar um exemplo de osmose para vocês, né? Tá? Um exemplo de osmose. Quando você tempera uma salada. Quando você tempera uma salada, você joga sal, joga uma série de coisas. O que acontece? A salada é feita do quê? A salada é feita de células vegetais. Tá certo? Quando você tempera uma alface, por exemplo, você está deixando o meio externo mais concentrado do que a célula da alface. Ó. Então a água começa a sair de dentro da célula da alface, ó, e vai para o meio externo. Por isso que a célula da alface vai fazer o quê? Vai murchar, porque está perdendo água. E o prato da salada fica cheio de água. É a água que veio de dentro da célula. Tudo bem? Tá, um outro exemplo. Hoje é domingo de Páscoa. Eu estou gravando no domingo de Páscoa, tá? Tudo bem? Pleno domingo de Páscoa, Tripé? Pleno domingo de Páscoa, tá? Tudo bem. Hoje é dia 12 de abril, tá certo? Você deve ter comido bacalhau. Se não comeu hoje, deve ter comido na sexta-feira. Como é que o pessoal conserva o bacalhau? O bacalhau é conservado de maneira salgada. Por que se salga o peixe? Por que se salga o bacalhau? Não é só o bacalhau que é salgado, né? Tá certo? Você pode salgar também carne de porco, enfim, tá? Tudo bem. Tá certo? Beleza. O salgamento dos alimentos foi um dos primeiros métodos de conservação de alimentos que o homem utilizou, tá? Tá bom. Mas para que serve isso? O que isso tem a ver com osmose? Imagina o que é que causa, o que estraga os alimentos? O que estraga os alimentos é a presença de micro-organismos, tá? Bactérias, fungos. Isso vai estragar o alimento, tá? Isso que vai fazer com que o alimento se deteriore. Tá bom, você salvou o alimento. A hora que a bactéria cair ali, a hora que o fungo cair ali, o que vai acontecer? O fungo, a bactéria vão estar o quê? Vão estar hipotônicos, ou seja, a célula do fungo, a célula da bactéria vai estar menos concentrada que o meio externo. O meio externo vai estar mais concentrado. Tudo bem? O que vai acontecer? Eles vão perder água para o meio, vão se desidratar e vão o quê? Morrer. Por isso que o alimento não se deteriora, por isso que o alimento se conserva. Tudo bem? Tá? Tudo a ver com osmose. Beleza? Então tá, né, Trico? Então vamos lá. Osmose, continuando, né? Na osmose, imagina aqui, aqui é um experimentozinho, simplesinho. Aqui você tem uma membrana semipermeável, ó, uma membrana semipermeável, separando uma solução menos concentrada ou mais diluída de uma solução mais concentrada ou mais diluída. Imagina uma solução de água e açúcar, vai? Água com açúcar, tá? A membrana semipermeável que vai estar aqui no meio, ó, ela deixa passar água, mas o açúcar não passa. Se o açúcar passasse, ia acontecer difusão do açúcar e igualar as concentrações e fim de papo. Mas não é isso que vai acontecer. O que acontece? Tá, vamos pensar juntos aqui comigo. Onde é que tem proporcionalmente, vamos lá, proporcionalmente, vamos pensar de outra forma, vou tentar explicar de uma outra maneira. As moléculas de água estão paradas? Não, elas não estão paradas, tá? Tudo bem, elas estão se movimentando porque elas têm uma energia chamada de energia cinética. Tudo bem? Você aprendeu isso na física. Tá. Onde que as moléculas se movimentam com maior liberdade? No meio menos ou no meio mais concentrado? Claro que no meio menos concentrado vai ter menos moléculas de açúcar para atrapalhar a movimentação das moléculas de água. No meio que for mais concentrado, está no meio hipertônico,
As moléculas de açúcar vão atrapalhar a movimentação da água. A água vai estar se movimentando, vai ficar batendo nas moléculas de açúcar. Tá certo? Então é mais fácil a água passar do meio menos para o meio mais concentrado do que no sentido inverso. Ah, mas passa água no sentido inverso? Passa, só que em menor quantidade. Tá certo? Então a água se movimenta lá do local menos para o local mais concentrado. É mais fácil passar nesse sentido. Tudo bem? No que no sentido oposto. Ah, mas tem água passando no sentido contrário? Tem, só que em menor quantidade. E a hora que as concentrações se igualarem? A hora que igualar as concentrações, vai parar tudo. Ah, para, velho. Tá certo? Por quê? Porque aí as moléculas de água estão se movimentando com a mesma velocidade de um lado e do outro. Ah, é? É, ué. Ó, quando a água vai se movimentar com a mesma velocidade aqui e aqui, ó. Então, a quantidade de água que entra, que passa de um lado para o outro, vai ser igual. Aí para o processo. Essa é a tendência da osmose, é igualar as concentrações. Nem sempre vai ser possível, tá certo? Nem sempre é possível, mas a tendência seria essa, tá bom? Então, olha só, nós vamos ver no próximo slide, vou tentar mostrar isso para vocês, tá bom? Então, pessoal, essa figurinha está tentando mostrar aquilo que eu falei para vocês no outro slide lá. Ó, dá uma olhada. Eu tenho aqui duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, tá? A membrana está aqui, separando as duas soluções. Ó. A membraninha semipermeável está aqui, essa linha pontilhada, tá? Aí eu tenho duas soluções separadas pela membrana. Uma está com uma concentração a 9%, tá? Pensa em água com açúcar, vai mais fácil. E outra 3% de concentração, tá? O que vai acontecer? Essa aqui está menos concentrada que essa. Então a tendência da água é passar sempre do menos para o mais concentrado. Conforme a água vai passando, você concorda que vai acontecendo o quê? Ó, só passa a água, o açúcar não passa, tá? Combinado? O que vai acontecendo? Conforme a água vai passando do meio menos para o meio mais concentrado, o meio que era mais concentrado começa a ficar diluído. Está recebendo água, está recebendo solvente, ele vai se diluindo. E o meio que estava menos concentrado vai se concentrando, porque está perdendo solvente. Tudo bem? Tranquilo. Ah, mas o volume está diminuindo. Não importa, para a gente não importa volume. O que importa para a gente é concentração. Tá certo? A hora que a concentração se igualar, a hora que a concentração entre os dois meios se igualar, o que vai acontecer, Trico? Vai parar de passar água? Não. A quantidade de água que passa de A para B vai ser igual à quantidade de água que passa de B para A. Tá? Ou seja, se bem que não é A e B, não, mas tá bom, agora eu vou chamar de A e B também, só de raiva. Tá? Eu vou chamar isso aqui de meio A, vou chamar isso de meio B. Tá bom? Então a quantidade que passa de um lado para o outro vai ser igual. Isso a gente chama de isotonia, as concentrações se igualaram. Tá? Para quem está olhando de fora, é como se nada tivesse mais acontecendo. Tá? Ah, mas o volume ele diminuiu. Não importa. Repito, não importa volume para a gente. O que importa para a gente é concentração. Então, conforme a água vai passando para o outro lado, o meio B, o meio que eu chamei de B ali, vai se diluindo, o meio A está ficando mais concentrado. A hora que igualar a concentração, lembra que eu falei para vocês que as moléculas de água estão se movimentando? Elas têm energia cinética. Elas vão se movimentar com a mesma velocidade nos dois meios. Tá? Então elas vão passar. O que passa de um lado para o outro vai ser o quê? Igual. Tá bom? Essa é a tendência. Sempre vai acontecer isso? Nem sempre, né? Tá certo? Mas vamos lá, vamos ver uma coisinha ali. Daqui a pouquinho a gente vai ver um outro detalhe importante, tá bom? Segura aí. Muito bom. O que vai acontecer com a célula animal e com a célula vegetal nessa história de osmose? Tá? Então, no vestibular, só tem 3 situações possíveis que o cara pode te colocar, tá? Ou pode te pedir. Ele vai pegar as células, mergulhar numa solução hipotônica, isotônica ou hipertônica. Tudo bem?
São as 3 situações possíveis, não existe outra. Tá? Quando a solução for isotônica, que é esse caso aqui, o que é solução isotônica? As concentrações de fora e de dentro são iguais. Concentração de fora e de dentro são iguais. O que acontece? A quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Vai acontecer alguma coisa? Nada. Não tem nenhuma alteração. Na célula vegetal é diferente? Não. É a mesma coisa. Tá? Então a quantidade de água que entra é igual a que sai é igual a quantidade que entra. Deixa eu mudar aqui, né? Tá? Mas o que entra e o que sai é a mesma coisa. Vai ter alteração de volume? Não. Na prática. Tá. Soro fisiológico. Vocês sabem o que é soro fisiológico, não sabem? Soro fisiológico é água com sal. Tá? Água com sal. A gente usa. Quem usa lente de contato sabe o que eu estou falando, né? Porque o pessoal limpa a lente de contato com soro fisiológico. É o mesmo soro que se toma lá no hospital quando você está internado. Tá? Tomei soro. Se toma, é água e sal. Tá certo? O cara pode acrescentar alguma outra coisa no meio do soro para medicamento, glicose, você sabe-se lá o que, tá? Que ele pode acrescentar. Mas o importante é o seguinte: esse soro que você está tomando tem que estar na mesma concentração que o teu sangue. Tá? Se você olhar lá, quem conhece, né? Se você olhar na embalagem, vai estar escrito lá: soro fisiológico, água mais NaCl, sal, a 0,9%. Tá? Por quê? Porque é a concentração do nosso sangue. Então, isso vai afetar suas hemácias, por exemplo? Não. A quantidade de água que vai entrar vai ser igual a quantidade de água que vai sair. Isso não afeta o volume, não afeta nada na sua hemácia. Trico, e se eu colocar um soro hipotônico, se eu injetar um soro hipotônico no sujeito, olha o que vai acontecer com a hemácia. Se o soro estiver hipotônico, o meio de fora vai estar menos concentrado, a hemácia vai estar mais concentrada, a água vai entrar por osmose. O que vai acontecer com ela, Trico? Ela vai estourar, ela não aguenta. Ela sofre o que a gente chama de lise celular. Lise é quebra. Ela vai romper. A água vai entrar, estoura a célula. Não é legal fazer isso? Claro que não. E a célula vegetal? Acontece a mesma coisa? A célula vegetal tem uma vantagem, pessoal. A célula vegetal, aqui, ó, meio menos, meio mais, não é isso? A água vai entrar. Mas só que a célula vegetal tem uma coisa que a nossa célula não tem: parede. A célula vegetal tem parede. A parede vai deixar ela estourar? Não. A célula vai ficar cheia, a gente chama de turgida. A célula vegetal fica túrgida, cheia, mas não estoura. A nossa estoura. Nossa célula estoura. Nossa célula sofre lise. A célula vegetal, ó, não. Tá vendo a vantagem de ter parede em volta da célula? Né? Muito bom. Bom, Trico, e se eu mergulhar a célula numa solução hipertônica? Então o meio externo está mais concentrado, o meio interno está menos concentrado. A água vai fazer o quê? Sair. O que vai acontecer com a célula animal? Vai murchar. E a célula vegetal? Murcha também. Tá? Mesma coisa, acontece a mesma coisa. Só que, ó, meio mais, meio menos. A água sai. Só que a parede não acompanha, tá vendo? A parede, ó, ela não vai acompanhar. Tá? Não. Então ela perde a parte interna dela, murcha. A gente chama isso aqui de plasmólise. Para a célula vegetal, a gente chama esse fenômeno de plasmólise. A gente diz que a célula vegetal fica plasmolizada. Eu já vi questão de vestibular falando em célula animal plasmolizada, mas não é o mais correto, tá? A gente só usa esse termo plasmólise para célula vegetal. O correto, então, é usar só para esse tipo de célula, tá? Para célula vegetal. Tá bom? Plasmólise, então, é quando uma célula vegetal é mergulhada no meio hipertônico, perde água e a parte interna dela fica murcha, tá? Tá vendo? Tá certo? Ó. Tá vendo como murchou aqui? Ó? Olha a situação dela no normal. Ó. Tá cheinha, bonitinha, né? Olha aqui, ó, tá murchinha, ó, tadinha. Tá bom? Isso a gente chama de plasmólise. Então a gente diz que a célula vegetal está plasmolizada. Mas tá murcha, tá murcha. Mas a gente chama de plasmólise. Então a gente fala que a célula ficou plasmolizada. Tá? Beleza?
Então não é muito correto usar isso para célula animal, mas eu já vi, como eu disse para vocês, questão de vestibular falando em plasmólise em célula animal. Quer fazer o quê, né? É só se bater no cara, né? Eu não tenho culpa. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, você perceba que a célula vegetal... Detalhe. Depois que a célula sofreu plasmólise, se ela continuar nessa situação, tá, mergulhada no meio hipertônico, aos poucos a parede vai acompanhando, tá? A parede vai fazendo isso aqui também. É por isso que a alface, por exemplo, se você temperar e deixar no prato, tá? Inicialmente ela não muda. Não muda muito de figura, né? Tá? Mas depois de um certo tempo, a hora que você olhar, você vai perceber que tá só o pó da bagaça, né? Tá certo? Resultado. É por isso que a gente tem que temperar a salada sempre antes de comer. Tá? Você nunca pode temperar a salada muito tempo antes, porque senão, na hora que você for comer, vai estar tudo murcho. Então vai estar tudo aquele. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? É isso aí. Muito bom. E o transporte ativo? O transporte ativo, não esquece que é o transporte com gasto de energia, e ele vai contra o gradiente de concentração. Ele vai contrariar a tendência natural. Tá? Vamos dar uma olhada nisso. São três tipos. Ó. Existem as bombas iônicas, tá? Bombas iônicas, a endocitose e a exo ou exocitose. Você fala do jeito que você achar mais bonitinho, tá? Bombas iônicas, vamos lá. As bombas iônicas ocorrem com auxílio de complexos proteicos, tá? De proteínas presentes na membrana, que você pode chamar de permease também, como a gente chamou na difusão facilitada, tá? Tudo bem? Aqui, ó. Tá lá, proteína, tá? Não esquece que vai acontecer com gasto de energia, com gasto de ATP. A bomba iônica mais conhecida é essa, a bomba de sódio e potássio. Não é a única, mas é a mais conhecida. Tá? Vamos lá, vamos tentar entender. Tá certo? Dentro da célula tem pouco sódio. Tem pouco sódio. Fora da célula tem muito sódio. O sódio é o elemento químico, é o cátion, desculpa, mais abundante fora da célula, tá? Tá bom. E dentro? Dentro tem muito potássio. O potássio é o cátion mais abundante dentro da célula. Aqui fora, proporcionalmente, tem pouco potássio. Tudo bem? Qual é a tendência natural para os íons? A tendência natural para os íons é eles sofrerem difusão simples. Ou seja, a tendência do sódio seria entrar e do mais para o menos. E a tendência do potássio seria sair, até que as concentrações se igualassem. Porque essa é a tendência natural da difusão simples, tá? Mas é isso que a célula quer? Não. A célula não quer isso. Não. Ela não quer isso, não. Não quer. E a célula é teimosa, viu? Se ela não quiser, velho, ela não vai fazer. O que ela faz então, Trigo? Com o auxílio dessas proteínas de membrana e com o gasto de ATP, tudo bem? Ela vai pegar o sódio e vai mandar esse sódio embora. Tchau, sódio. Que ódio. Não te quero, tá? E vai pegar o potássio, ó, vai pegar o potássio e vai mandar para dentro. Ó. Ela gosta do potássio, ela não gosta do sódio, tá? Tudo bem? Então, só que para ela contrariar a tendência natural, ela vai ter que gastar o quê? Energia. Tá certo? Ela vai ter que consumir energia, que está na forma do quê? De ATP. Tá? Então, normalmente é assim, ó, a cada 3 sódios que ela põe para fora, ela joga 2 potássios para dentro. Tá? Ela joga para fora 3 sódios e pega 2 potássios para ela. Tudo bem? Está indo contra a tendência natural? Tá. Isso é ir contra o gradiente de concentração. Tá certo? Ela pode fazer isso, Trigo? Pode, ela está pagando. Pagando em quê? Energia. Tá? A grande vantagem é que ela deixa o meio interno dela do jeito que ela quer. E não do jeito que
a natureza, aspas, poderia querer. Tá? Tudo bem que ela tem que gastar energia? Tem. Mas, tá certo? Ela vai deixar o meio interno dela do jeito que ela quer. Tranquilo? O potássio é importante para a célula por uma série de coisas, tá? Ele atua como ativador de várias enzimas dentro da célula. O sódio já não tem esse papel. Então, para a célula não importa muito a quantidade, o sódio não importa muito. Então ela manda para fora esse sódio e fica absorvendo sempre o potássio. Tá certo? Mas não esqueça, ela está contrariando a tendência natural, ela está contrariando o gradiente de concentração e ela vai ter que pagar por isso. Tá certo? Ah, só existe a bomba de sódio e potássio? Não. Eu falei que existem várias bombas iônicas. É que essa bomba de sódio e potássio é a mais conhecida. Tá? Tudo bem? Vou dar um exemplo. As células da raiz, elas absorvem os sais minerais por transporte ativo. Normalmente elas trocam os sais minerais que elas absorvem por hidrogênio. Joga hidrogênio para fora e absorve o elemento químico que ela precisa. Tá certo? Então, começa a haver um acúmulo de hidrogênio no solo. Tá? Na natureza, as coisas são mais simples, os decompositores estão atuando, a coisa está lá funcionando, tudo se ajeita. Tá? Mas numa plantação, tá? Com o passar do tempo, a tendência do solo é ficar com um acúmulo muito grande de hidrogênio. Você sabe que quanto mais hidrogênio, o pH do solo faz o quê? Cai. Tudo bem? Não esquece que pH é potencial hidrogênio iônico, tá? Então, quanto mais hidrogênio tem no solo, mais ácido o solo vai ficar. Tá? Então, numa plantação, num local onde o cara planta soja, milho, qualquer coisa, a tendência do solo é ir ficando ácido. Tá? E aí, quando está muito ácido, eles apelam e fazem o quê? Eles jogam calcário. Tá? Eles jogam calcário, eles fazem o que a gente chama de calagem, tá? Do solo. Joga calcário, o calcário tá? E vai fazer com que o pH se eleve. Tudo bem? Tranquilo? É isso aí. Muito, muito bom. Endocitose. Endocitose, endo significa o quê? Dentro. Cito, célula, para dentro da célula. É a entrada de partículas grandes no interior da célula, tá? Com gasto de energia, claro. Dois tipos básicos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose. O que é fagocitose? Fagocitose é englobamento de partículas sólidas pela célula, tá? Com a emissão daquilo que a gente chama de pseudópodes. Tá? Os glóbulos brancos, por exemplo, ou leucócitos, fazem isso com função de defesa. As amebas fazem isso, por exemplo, são protozoários, né? Que fazem isso com a finalidade de obtenção do quê? Com a finalidade de obtenção de alimento. Tá? Então, protozoário faz para obter alimento. Os glóbulos brancos fazem com função de defesa. Então tá lá, a partícula sólida, a célula emite os pseudópodes, ó, os pseudópodes aqui, ó. Ela estica a membrana, ela vai esticar a membrana, tá? A fim de englobar essa partícula, tá? De trazer essa partícula para dentro dela. Tá? Englobou? A hora que ela engloba, forma-se uma vesícula aqui dentro, ó. Essa vesícula é chamada de fagossomo. Fagossomo. O que ela vai fazer com essa partícula depois? Vai digerir. Aí o que der para ela aproveitar, ela aproveita. O que não der para aproveitar, ela pega e manda para fora. Beleza? Isso é fagocitose, então. Englobamento de partículas sólidas com a célula emitindo os chamados pseudópodes, tá? Ou seja, esse esticamento, aspas, da membrana. Combinado? Tá legal. E a pinocitose? Pinocitose é englobamento de partículas líquidas. Englobamento de partículas líquidas através de invaginação da membrana. Dá uma olhada na figurinha que você vai entender. Ó. Tá? A membrana aqui está sofrendo uma invaginação. Invaginar é quando a membrana se dobra para o lado de dentro. Tá? Evaginar é quando ela se dobra para o lado de fora. O pseudópode, por exemplo, é uma evaginação.
tá? Que a gente viu na fagocitose, né? O pseudópode é uma evaginação. Então ela está esticando a membrana para o lado de fora. Na pinocitose ocorre uma invaginação. A membrana entra, tá? A membrana vai se dobrando para o lado de dentro, tá vendo? E as partículas vão entrando aqui, tá vendo? Aí, ó, ela englobou, tá vendo? Só que aqui a gente não vai chamar de fagossomo. A gente vai chamar isso aqui de pinossomo. Então, na fagocitose, essa bolsinha de membrana que se forma, tá? A bolsinha membranosa, ela é chamada de fagossomo. Na pinocitose a gente chama de pinossomo. Pode haver digestão, Trico? Pode. Ah, mas a célula vai englobar o quê, Trico? Pode englobar, por exemplo, gotículas de gordura, como acontece nas células do epitélio intestinal. Não esquece que epitélio é tecido de revestimento, tá? Tudo bem. Aí forma-se os pinossomos, pode ser digerida essa partícula, e o que der para a célula aproveitar, ela aproveita. O que não dá para aproveitar, ela joga para fora. Tá legal? É isso, a pinocitose. Tranquilo? E para a gente encerrar essa história de transporte de substâncias, falta falar só sobre o quê? A exo ou exocitose. O que significa esse prefixo exo? Exo significa para fora. Cito, célula. Ah, tá. É a saída de partículas grandes do interior da célula, tá? Como acontece, por exemplo, quando uma célula digere uma partícula, né, sobram resíduos. Esses resíduos vão ser lançados para fora. A gente chama o processo é chamado de plasmocitose. Plasmocitose é a saída de resíduos, de sobras da digestão, tá? Tudo bem? Mas é um tipo de exocitose. Secreção de hormônios, secreção de enzimas, secreção de muco, tudo isso é exemplo de exocitose. Tá? Então a célula forma bolsinhas lá dentro que se fundem com a membrana, tá vendo? E aí as substâncias vão saindo, as substâncias que estão aqui dentro vão para o meio externo. Então pode ser resíduo, sobra da digestão intracelular, pode ser um hormônio, pode ser, enfim, um muco que vai proteger a parede do seu estômago, não importa. Tá? E essa outra figurinha aqui está aqui para mostrar, ó, os dois processos acontecendo. A endocitose, ó, a entrada de substâncias, e a exocitose, ó, a saída de substâncias da célula, tá? Tudo bem? Então, endo para dentro, exo para fora. Tranquilo? Então, pessoal, de membrana plasmática é isso, tá? É você conhecer a estrutura, as especializações e os tipos de transporte, tá bom? Meninos, meninas, um grande abraço. Deus abençoe muito. Beijo no coração de cada um de vocês e juízo, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.